Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um momento especial da nossa EBD Online, uma escola dominical onde cultuamos a Deus, adoramos a Deus e aprendemos da sua palavra. Louvamos a Deus pelas vossas vidas, louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tivemos aí uma semana de vitória, creio que Deus tem lhe abençoado. É claro, enfrentamos lutas, reveses, desafios, batalhas, mas o Senhor Deus está conosco. Quero mandar aqui um abraço especial a todas as nossas crianças que nos acompanham. Um abraço, que Deus abençoe, que vocês sejam instrumentos de Deus para abalar o Brasil e o mundo. Queremos mandar aqui o nosso abraço a todos os irmãos que compõem a família cristã, a família universal que está unida em Cristo pelo Calvário. Deus abençoe a todos. Quem enfrentou momentos de dores, momento de luto, momento de separação, que o Senhor, com a sua doce paz, a paz, como diz Filipenses 4, 7 e 8, que guarda o coração, que essa paz esteja presente em sua alma, no seu corpo, na sua vida, na sua mente, e você sabe qual é a promessa que nos aguarda amanhã, a eternidade com Deus. Deus abençoe aos pastores do nosso Brasil, Deus abençoe os pastores de toda parte do mundo que nos acompanham, e Deus abençoe os missionários. Vamos, mais uma vez, adorar a Deus, cultuar a Ele nesse momento especial. Comigo, pastor Luiz, professor Noá, professor César, o Léo, irmão Lucas e o irmão Caio, aqui sempre fazendo esse trabalho para levar a você a palavra de Deus. Vamos iniciar orando, o irmão Lucas orando a Deus. Pai Santo, Pai bendito, nesta noite, ó Pai, te agradecemos por este momento de união com nossos irmãos, Senhor. Nesta noite, ó Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha usar o teu filho, o pastor Osiel Gomes, para que ele venha trazer, Pai, a tua rica palavra aos nossos corações, Senhor. Abre o nosso entendimento, abençoa cada ouvinte, cada telespectador que irá acompanhar esta lição, Senhor. Todas essas coisas eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Nós estamos na lição de número 11, não é? A lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Uma temática muito importante, muito atual para as nossas vidas. E aqui do lado nós temos os apontamentos da nossa lição, apoiando também o nosso livro de apoio, no ponto 1, ponto 2, ponto 3. E aqui ao lado nós temos o nosso texto básico. A lição vai de 7 a 6, mas nós prosseguimos até o 12. E aqui são os pontos da nossa lição e palavras-chave do versículo 1 a 6 do capítulo 7. Vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor com um hino atinente à temática em apreço. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, quem me
Glória a Deus, que mensagem linda, que mensagem maravilhosa para edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Aqui nós temos sendo cautelosos nas opiniões. Ponto 1, não devemos julgar o outro. Ponto 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Ponto 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Queridos, nós vamos começar com a nossa introdução. Você pode fixar bem aí o quadro, né? Com os apontamentos para os nossos alunos. Ok? Muito bem. A nossa introdução, ela é muito simples. Ela é muito importante. Nós vamos começar com a leitura. Começa do verso 7, primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque... Aí é o verso 2 já? Só um. Só o primeiro. Vai lá, só o primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgado. Observe que eu coloquei na introdução a lei, causa e efeito. O pessoal diz que toda ação tem o quê? Tem uma reação. E essa é a lei universal, gente. Essa lei, ela é universal. Ou seja, o que você tem aqui? Jesus está trazendo um assunto que ele diz da seguinte maneira: se você faz uma ação, essa ação tem uma reação. Quem critica há de ser o quê? Quem julga vai ser o quê? Quem fala mal vai esperar o quê? Aí pronto, eu coloquei aqui a referência de Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Então, não tem como. Se você falar mal, alguém vai falar mal de você. Se você criticar, também alguém vai te criticar. Essa é a lei causa e efeito. Essa lei é universal. Veja o quanto a Bíblia ela é atual. Ela não precisa ser reciclada, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser alterada. O problema é o homem que sempre continua em pecado e não enxerga a pureza, a cristalinidade da palavra de Deus. Mas ela é atual. Quem não sabe que ainda hoje as pessoas vivem nessa lei da causa e do efeito? Então, se você critica, espere crítica. Se você fala mal, então espere que outros vão falar mal de você também. Essa é a verdade. Há 3 versículos na Bíblia que eu queria que você, na temática, sendo cautelosos nas opiniões, eu diria, sendo cautelosos nas palavras, ok? É que é muito importante que você coloque na sua vida 3 versículos. Olha para cá. 3 versículos que você deve tomar como padrão para a sua vida. Olha, tu não queres se envolver em fofoca? Tu não queres se envolver em briga? Tu não queres ser amaldiçoado na boca de ninguém? Eu tenho 3 recadinhos da Bíblia para você. Primeiro, vamos analisar a própria palavra de Deus em Provérbios, vamos lá, capítulo 18, verso 21. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos lá. Provérbios, capítulo 18, verso 21. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Como é que diz, pastor? A morte e a vida estão no poder da língua. A grande questão é o mau uso da hermenêutica na interpretação desse versículo. Porque muitos dizem assim: você pode falar que as suas palavras têm poder, porque a vida e a morte estão no poder. Não é que a tua palavra tem poder no sentido de criação, porque só Deus tem o poder de criar, de gerar. Se as nossas palavras, elas possuíssem poder, eu poderia agora mesmo dizer: Senhor, eu quero que todas as minhas contas, elas desapareçam. Elas não têm poder, minhas palavras? Olha, eu ordeno que todas as doenças não me atinja, não toque a minha vida, não tem poder? Então, entenda bem, quando Salomão diz assim, a vida e a morte estão no poder do quê? É que se tu conversar demais, for fofoqueiro demais,
a morte pode te pegar amanhã. A língua ferina, a língua que não tem controle, ela, na verdade, pode trazer para ti morte. Mas uma língua que sabe guardar segredo, que não fala muito, que é controlável, aí a pessoa vai ter vida. É por isso que Salomão está dizendo, a morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. Se você guardar bem a sua língua, olha, quem guarda a sua língua, quem guarda segredo, quem não anda falando demais, conversando demais, não abre a boca demais, eu não estou dizendo aqui que você não possa ser alegre, comediante, sorridente, ter boas palavras, boas palestras. Não, eu estou dizendo que você deve ser comedido, você deve mensurar aquilo que você for falar sobre alguém, sobre um segredo, sobre uma pessoa, porque isso pode trazer prejuízo para a sua vida. Não é assim? Então é muito importante que você pondere as palavras. Esse é o primeiro versículo que eu quero citar. E o segundo versículo que eu quero citar é Mateus. Vamos analisar a palavra do Senhor, 12:37 de Mateus. Nunca mais, bota bem aqui, Caio, nunca mais esqueça 3 versículos para tu não entrares em fofoca, em contenda, para você viver uma vida tranquila. Como é que diz? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então pronto, tudo que você falar, tudo que você disser, tudo que você escrever, tudo que você colocar no WhatsApp, tudo que você colocar em e-mail, tudo que você colocar, pondere o que você vai colocar. Analise o que você vai colocar, porque tudo pode ser risco e comprometer sua vida, a sua saúde, sua mente, sua família, a igreja. Então, preste bem atenção. Antes de falar, pondere. O segundo versículo, aliás, o terceiro, não é isso? Que eu quero citar para você, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Eu quero pedir, professor, pastor, líder, eu mesmo tomo isso como padrão para a minha vida. Pegue esses 3 versículos e coloque no seu coração, memorize os 3 versículos. Porque quem quer amar a vida... Olha, se tu queres amar a vida... e ver os dias bons... e tu queres viver dias bons... refreia a sua língua do mal... meu Deus do céu. Olha para cá, bota bem aqui. A vida é bela, né? Não é bela a vida? A vida é um dom de Deus, não reclame da vida, não. Às vezes a pessoa diz assim, ninguém aqui nessa igreja gosta de mim, ninguém me ama. Faça uma análise sobre a tua vida. Talvez você conversa demais, fala demais, é linguarudo demais, ok? Então, pondere as suas palavras. Como é que ele começa o versículo? Olha como é lindo. Porque quem quer amar a vida... quem quer amar a vida é para ser amada, é para ser vivida. O Sócrates dizia, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Você tem que viver a vida, mas é refletindo, não é uma à toa. Não é assim? Sentou perto de alguém, quando for falar algo, né? Não, isso aqui eu não vou falar, porque esse fulano aqui, não é assim? Isso aqui é muito comprometedor. Não, mas é crente, é homem de Deus. Pondere. Queres viver? Ama a tua vida, ama a tua vida. Agora faça o seguinte, pondere o que você for falar, o que você for dizer. O que ele diz mais? Olha como é lindo. E ver os dias bons... e tu queres viver dias bons? Tem irmão que os dias dele é tudo marcado só de coisa ruim. Todo dia tem uma fofoca e o nome dele está dentro. Todo dia tem um fuxique e o nome dele está onde? Está dentro. Tudo na igreja, o nome dele está dentro. Olha, pondere, ame a vida. E se tu queres dias bons, aí Pedro termina com um versículo lindo. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Olha, refreia a tua língua do mal e os teus lábios não falem engano. Então pronto. Ou seja, tudo que a gente precisa saber. Se eu terminasse aqui a gravação, nós já estávamos completando tudo, porque se tu quer ser cauteloso, é só tu pegar esses 3 versículos citados. Não esqueça mais ele. Olha aqui, bota para cá. Dê um recadinho aí para o irmão que não tem controle na língua, o que quer falar demais, o que fala e depois se arrepende.
manda ele pegar 3 versículos e tomar como padrão. Eu faço isso. Faça isso e Deus vai te dar vitória. Ok? Então vamos analisar. Essa é a lei. Se tu fala mal, alguém vai falar? Se tu bota um negócio no WhatsApp criticando o outro, tu acha que o outro não vai criticar. E olha para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tu tá filmando direito? Bota bem aqui na minha cara. Quero dizer aqui aos irmãos que me acompanham. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu sou profeta da palavra de Deus. Pela graça que Deus me deu. E quando eu prego o evangelho, eu prego a seriedade do evangelho. Eu não cito o nome de pregador, eu não cito o nome de movimento e eu não cito o nome de igreja, para que você não tenha autoridade de fazer crítica à minha crença, à minha vida particular com Deus aleatoriamente. Ok? Por isso que eu estou usando esse momento aqui para dizer isso para você. Eu não uso nada sem base. Quando eu faço uma crítica a um movimento, a uma pessoa, a um pastor, eu faço na questão da Bíblia. E eu vou dar aqui um exemplo. Quer ver? Quando eu falo de pastor que não anda correto, a minha Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja irrepreensível. Se ele anda namorando, compra fiado e não paga, tira dinheiro da igreja, desvia coisa que não é para desviar, ele está irrepreensível? Então eu estou fazendo segundo a Bíblia. Eu vou dar outro exemplo aqui. Se eu olho para a minha Bíblia e Paulo diz que tudo, está lá em 1 Coríntios 14, deve ser com decência e ordem. Nós sabemos que tem cultos esdrúxulos, sem base bíblica. E aí eu quero dizer, as emoções que alguém sente não é a base para dizer que é espiritualidade. Eu tenho que analisar se está de acordo com a Bíblia, eu tenho que analisar a tradição da igreja naquilo ali, e aí eu vou analisar segundo a Bíblia, a palavra. Você tem que ter cuidado, para quando você for julgar, você saber o seguinte, mas como é que o pastor está julgando isso? Ele está julgando segundo Deus, segundo a Bíblia ou segundo a cabeça dele? Aí se for segundo a cabeça dele, tu pode me criticar, mas a própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios, lá em 1 Timóteo 4, está escrito assim na Bíblia, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por ouvirem o quê? Doutrinas de demônios. Eu pergunto aqui a vocês, tem pastores que estão negando a Bíblia? Tem pastores que estão dizendo que a Bíblia não é atual? Tem pastores que estão dizendo que não existe mais milagres? Então pronto, eu julgo segundo a Bíblia, e que você guarde isso. Eu não cito o nome de ninguém, nome de igreja, nome de pessoa. Então, muito cuidado, para quando você for fazer comentário, você não fazer comentário. Isso é um hipócrita, é não sei o quê. Quem primeiro é a pessoa que está fazendo o julgamento. Isso, quando você for fazer um comentário, está aqui o Caio, que ele é quem acompanha a minha rede social, às vezes, o Anuá também, às vezes, quando uma pessoa manda uma pergunta séria, verdadeira, eu respondo na mesma hora. Agora, esse negócio de opinião, uma opinião vaga, uma opinião da mente sem base, não, você tem que fazer o seguinte, você tem que argumentar, mostrar na Bíblia, e não só mostrar na Bíblia, porque às vezes você cita um versículo fora de um contexto, mas tem que ser com a exegese e com a hermenêutica, e também com carinho, nós vamos falar sobre isso, ok? Então pronto, olha o que eu coloco, o cristão que não tem amor. Se você não tem amor, a primeira coisa que você vai fazer é só criticar, é chamar os outros de miseráveis, de hipócritas, de desgraçado, e não é assim que Deus quer que nós façamos, ok? Então vamos lá, não julgueis para que não sejais julgado. Observem bem que aqui, ó, crino, está no presente do indicativo, mas no próprio texto aqui, está no imperativo, me crinete, não julgueis. E observem aqui, ó, critete, aqui está no passivo. Aqui, critete está no aoristo, voz passiva, modo subjuntivo. Ou seja, o que é a voz passiva? A voz passiva, nós sabemos que no grego nós temos a voz ativa, a voz média e a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é o quê? É o que sofre a ação. Por isso que Jesus está dizendo, se tu não quer sofrer a ação de ser criticado, de ser ridicularizado, não viva ridicularizando os outros. Se tu não queres sofrer a ação de ser condenado, não viva condenando os outros.
É por isso que ele diz, não julgueis. Eu comecei falando da causa e do efeito. Então, esse verbo aí que aparece no próprio texto original, como vocês podem observar, que é o crino, ele quer dizer separar, colocar, selecionar, escolher, aprovar, estimar, preferir, ser de opinião a, julgar, pensar, determinar, resolver. Esse é o sentido do verbo crino, ok? Então Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Ele já está dizendo, é a lei da causa e do efeito. Mas qual é a primeira coisa aqui, pastor Ziel? A primeira coisa é que Jesus está falando de um julgamento como? Com base. Não é isso? Olha, eu coloco aqui o seguinte, que vocês podem observar no próprio texto, que Jesus disse que nenhum dos seus servos, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, pode sair pelas ruas julgando os outros. Eu não posso chegar na igreja e dizer assim, todos os crentes aqui são ruins. Eu não posso chegar na igreja e dizer, esse movimento aqui é do diabo. Eu não posso tomar parte e colocar como todo. Preste bem atenção, queridos irmãos, que eu não posso sair por aí fazendo julgamento sem base, sem estrutura. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, fulano é bandido. Eu não posso olhar para uma pessoa, fulano não presta. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, isso aí é um hipócrita. Eu estou fazendo um julgamento sem base. Para eu dizer, um exemplo aqui, para eu dizer que o pastor Luiz não presta, eu tenho que fazer a avaliação, o julgamento, eu tenho que ouvir histórias, eu tenho que tomar dados, eu tenho que tomar conhecimento dos fatos. Não é simplesmente você dizer, esse fulano de tal é hipócrita. Quando Jesus disse que os fariseus e os escribas eram hipócritas, ele não disse aleatório, ele disse porque ele tinha conhecimento, ele tinha conhecimento de causa, a base. Ô meu irmão, preste atenção nisso. Então observem bem, você não pode sair julgando aí os outros. Primeiro, porque só quem pode julgar perfeitamente quem é? É Deus que me conhece, que te conhece. Agora, eu vou julgar segundo o que eu vejo, mas o meu julgamento tem que ser com fundamentos, com dados. Por exemplo, quando a lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, a Constituição Federal diz, e observe que é tão linda a Constituição Federal, que ela dá direito até aquele que ainda não é chamado de criminoso. Ele só é criminoso, ele só é considerado culpado só quando todos os fatos, as análises, observam bem, com testemunhas, com provas documentais. Aí todo mundo vai lá e diz assim, olha, ele cometeu isso. A partir desse julgamento pela lei, é que a lei diz que ele é culpado. Aí ele é chamado de crime. Enquanto ele está lá sendo acusado, ele é o quê? É um acusado, ele é um réu. Ele é só um réu. Então, observem bem, falar de alguém, julgar pela aparência, não funciona. Jesus quer dizer, não julgueis para que não sejais julgado. Esse julgamento aqui tem que ter base, tem que ter estrutura, tem que ter dados. Vamos analisar 1 Coríntios 5? Veja aí, pastor. Verso 3 a 5. 5, 3 a 5. Isso. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, ele está proibindo o julgamento de um juiz no tribunal? Ele está proibindo o julgamento de um pastor para disciplinar um crente?
Ele está proibindo uma avaliação criteriosa de um crente para com o irmão? Não. Ele está falando daquele julgamento sem base, sem fatos, sem dados, sem verdade, só na mera opinião. Observe que Paulo ele foi informado lá na igreja de Corinto que tinha um irmão que estava cometendo os piores pecados, inclusive incesto. E Paulo diz, eu já fui informado e eu não estou presente, eu estou ausente, mas daqui eu uso a autoridade do nome do Senhor e o disciplino. Não foi assim? Paulo julgou o homem ou não julgou? Mas ele julgou como? Com estrutura, com base, com dados, e isso, parcialidade, com conhecimento. Ele tinha prova de que esse homem estava fazendo o quê? Pecando. Então a disciplina que Paulo vai fazer, o julgamento, que é o crino é perceber, é dar sua opinião, é avaliar, é julgar, é separar, é escolher. Ele fez separação desse com os demais irmãos. E aí ele lança o julgamento. Vamos ver em Mateus 7, verso 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A Bíblia responde a própria. Se Jesus proibisse o julgamento, ele não teria dito, olha, observem, vocês vão conhecer o bandido. Por onde é que se conhece o bandido? Pela bandidagem que ele pratica. Como é que se conhece um sem-vergonha? É pela sem-vergonhice dele. Ninguém é contra ninguém, meu irmão. Agora, no dia a dia, na igreja, tem irmão que diz assim, aqui o povo fala muito de mim. O que é que tu está plantando? Pelos seus frutos? A gente conhece pé de mamão por onde? Conhece pé de laranja por onde? Conhece pé de abacaxi por onde? Não é assim? É pelo fruto. O julgar aqui tem que ter base. Você não pode chegar na igreja e dizer, o fulano de tal não presta. Você tem que viver a sua vida cristã e aquilo que ele produz você vai concretizar na prática, dizendo, fulano de tal não é um homem de Deus. Ele não é verdadeiro nas palavras, ele não é sincero naquilo que ele diz, ele não tem compromisso com a verdade. Então, em primeiro lugar, observe que Jesus está fazendo crítica do julgamento que não tem base. Se tu julga sem base, o que vai acontecer contigo? Pronto. Eu duvido se uma pessoa sai e diz assim, o juiz aqui me julgou, mas eu não sou bandido. Ora, se teve provas testemunhais, provas documentais, testemunhas, oitiva, tudo foi ouvido durante um processo, tu teve a chance de se defender e não provou nada. Aí a justiça vai dizer o quê? Rapaz, tu é bandido. Para decretar a sentença, pastor, no corpo da sentença tem que ter a fundamentação da lei, dizendo aonde que o juiz achou que ele é culpado. Se o advogado entrar com a petição e no trajeto ele não especificar esse fundamento baseado na lei, não vai ter base, ele pode ser logo rejeitado. Então, julgamento tem que ter o quê? Base. Em segundo lugar, vamos analisar o versículo que se segue, verso 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com o juízo. Tem uma versão que diz com a medida, né? É. Como é que diz aí a de vocês? Com a medida. A segunda parte do versículo. Com a medida com que tiverdes medido, isso, vos hão de medir a vós. Pronto. Com a medida, não é assim? Ó, aqui, ó, medida. Crima. Digam comigo, crima. Esse crima aí, meu irmão, na verdade, crima quer dizer um decreto, é um julgamento, é uma condenação, é uma decisão, é forense, é judicial, já analisada. Se você fez a sua sentença, pois pode aguardar, também vão jogar para tu. É isso que Jesus está dizendo. Agora preste bem atenção, eu coloquei aqui, ó, o mal dos críticos. Você tem que analisar, como é que diz verso 2, lê de novo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha aí, vão medir a vós. Eita, rapaz.
é interessante. Deixa eu ver onde eu coloquei isso aqui. Aí é o 2, não é isso? Então você tem aí essa medida, que é o critério, é crima, é um decreto. E aí você observa que o versículo 3, como é que diz o verso 3? Vamos lá. Verso E 3. por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É o 3, né? É o 3 esse. Aí você tem o crítico, aí você vai ligar agora, como o julgamento que o crítico aqui está fazendo é sem base. É tão sem base que você tem aqui um crítico que está o quê? Doente, ele tem problema de oftalmolo, ele tem problema nos olhos, ele é doente, porque ele é capaz de ver o que na vida do irmão? Não, a Bíblia diz como? Ele vê o quê? O argueiro. O argueiro, não é isso? Se vocês analisarem aí, está bem aqui, ó, carfós, carfós. E sabe o que é carfós, meus irmãos? Se vocês atentarem aí, carfós quer dizer apenas um ramozinho, um talozinho seco. Não é assim? É um talozinho seco. Rapaz, mas como é linda a Bíblia, né? É um resíduo de um cereal. Eu vou dar um exemplo aqui. Você está comendo arroz e caiu um grãozinho de arroz bem aqui. Aí você, irmão, caiu esse cisco. É como um carpinteiro que ele está cortando aqui a madeira e sai aquela farpazinha, bem só a poeirinha. Aí pronto, saiu. Mas o crítico doente, ele não vê. Eita, irmão, tu está filmando direito? Agora lá vai. Eu digo, Jesus, não bota isso para mim não, Jesus. Mas ele dá. O que tem de gente aí moralista, o que tem de homens que vai para o púlpito, é assim, com tanta rigidez, com tanta seriedade, está desviando dinheiro de igreja, está namorando com mulher escondida, ele é cheio de pecado velho e fica tentando tirar o que dos outros? Um cisco, um carocinho de arroz. Mas, olha para cá, quando você vê, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiz psicanálise, eu li um autor que ele dizia o seguinte: toda pessoa que quando ele bate demais no assunto, ele só fala naquilo, é porque ele é doente naquilo ali. É ou não é? Ele é doente. Pronto, observem bem uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Olhem para cá. O mal dos críticos doentes é que o crítico doente, ele só vê a sujeira dos outros, mas ele não vê a sua sujeira. Você quer ver um exemplo? Quando você vai para Lucas 18, você tem um publicano e tem o fariseu. O publicano, como é que ele ora? Eu sou miserável, eu sou pecador. E como é que o outro ora? O fariseu, eu jejuo 2 vezes, eu dou os meus dízimos, eu sou fiel. E o Senhor não atende ele. Ele era um crítico doente. Lá em Mateus 5:20, Jesus diz assim: se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas, porque eles eram o quê? Doentes. Falavam mal de Jesus, criticavam Jesus, e tu quer ver a doença, ver a desgraçada deles? Vamos lá, João 8:7, olha a doença deles. Coloca aí, meu filho, bora lá. Eita. João 8:7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, Rapaz, seja o primeiro que atire pedra contra ela. olha aí. Eles chegaram e apanharam a mulher e disseram: essa daqui foi pega em ato, e a lei diz que é para Jesus, que conhecia todos eles, críticos, velho, doente, cheio de maldade, olho ganancioso, crença e religiosidade mentirosa. Jesus olha e diz: quem primeiro estiver sem, lance pedra nela. Hein? E lá tinha um conselho, lá tinha escriba, lá tinha doutor. Só que quando Jesus disse isso, ele fez a consciência de cada um arder. Olha, tu mesmo que está me ouvindo bem, às vezes tem irmão que fica: você é hipócrita, você é crítico. Tu sabe da tua vida. Tu sabe da tua vida, não é assim? Tu sabe da tua vida, tu sabe do teu proceder. Observe que a Bíblia diz claramente para nós. Está claro. A Bíblia diz que Jesus diz: quem tiver sem. Ou seja, eles fizeram um julgamento totalmente cheio de maldade, de erro. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele fala dos críticos
doentes. Pastor Oziel, e como é esses críticos doentes, pastor Oziel? O que eles fazem? É porque eles só veem os erros dos outros e não conseguem enxergar os erros nas suas próprias vidas. Observe que Jesus diz, vocês são tão doentes que vocês querem tirar um cisco, um sujinho do terno do irmão, da roupa do irmão, e o que tem na vista de vocês? Hein? Uma trave. Docós, ou docós, digam aqui comigo, docós, não é isso? Aí é o verso qual? 3. Aqui no texto está no acusativo, ó, docom, e docom não é um cisco, cisco é carfós, é apenas um resquício de uma sujeirinha que caiu aleatoriamente. Agora, ele diz que os críticos doentes, eles têm o que é? Uma travessona. Meu irmão, olha, Jesus foi cômico aqui, Jesus foi hilário, mas Jesus disse só para mostrar como são os críticos. É desse jeito. Tem um bocado aí que, olha, eu vou dizer aqui a verdade de Deus, tem uns aí que estão pregando, prega costume, prega não sei o quê, mas a casa dele é toda cheia de coisas erradas. Sim ou não? É assim. Olha, prega não usa isso, mas a filha usa. Prega não usa isso, mas o filho usa. Aí Paulo diz que tu que diz para o outro não fazer, tu faz. Sei não. Negócio sério. Jesus reprova esses críticos, porque a crítica deles era o quê? Além de ser doente, era uma crítica sem base. Enquanto que alguém poderia ter só uma sujeirinha que não dava processo, o que eles tinham na vida deles? A trave! A travezona, não é assim? A trave. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Olha, não julgueis para que não sejais. É aquela história que todo mundo já sabe, que o irmão chegou a um parque na cidade, aí o irmão chegou e disse, olha pastor, tem um bocado de irmão lá no parque, indo rodar na roda gigante. Não é assim? Aí pronto, aí ele foi, quando foi um dia ele parou e ficou olhando, aí uma moça encostou. Aí disse, bora dar uma voltinha. Ele disse, não, eu sou crente, Satanás, fuja de mim. Aí saiu. No outro dia ele encostou de novo, aí a moça, vambora, é só uma voltinha. Aí ele foi, entrou, quando ele estava andando, aí ela subiu, que ela foi virar, faltou energia. E aí os crentes passavam, não acredito que é o irmão, com a medida que tu mede os outros. Aí ele chegou lá no pastor chorando, pastor, ele disse, olha, se eu tivesse disciplinado os outros por causa de você, agora também eu ia te disciplinar. Então preste bem atenção, às vezes você quer julgar os outros, que tem só o que na vida dele? Só um ciscozinho, mas ele tem o que na vida, o doente velho? Tu tem uma travezona, eita, crítico velho doente. Jesus reprovou. Observe o que eu coloco aqui. Os críticos, eles gostam de julgar os outros, enquanto eles é quem estão precisando de quê? De correção. Tem irmão que diz assim, eu sou cri-cri. Toda pessoa que quer ser crítica demais, ela nunca aceita ser corrigida por ninguém. E por não aceitar ser corrigida por ninguém, pensa que é o bam e está tudo estragando e todo mundo fugindo de você. Não é assim? Então, esse é o mal dos críticos. Eu falo aqui que nós temos dois tipos de críticos. Nós temos o espírito de crítica e nós temos o espírito crítico. Olha, o espírito crítico é aquela pessoa que tem bom senso, é aquela pessoa que avalia, é aquela pessoa que julga, é aquela pessoa que perena um negócio. Não é assim? É aquela pessoa que avalia. Agora, quem tem um espírito de crítica é o faladorzinho velho, é o linguarudo, é o que escuta e não sabe nem o que está escutando direito, já corre para falar. Esse aqui tem um espírito de crítica, não um espírito crítico. É o espírito de crítica. Ele, na hora que vê um irmão, o irmão tem só um ciscozinho, ele é faladorzinho. Irmão, eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Tem irmão que diz, o pastor aí fala. Eu falo, é porque eu nasci, eu vi coisa demais. E ainda eu vejo hoje. Às vezes tem um probleminha no irmão, que é só uma coisinha, mas só porque o fulano de tal não gosta dele, não gosta dela, aumenta o problema só para causar o quê? Escândalo. E Jesus disse em Mateus 18, ai daquele por quem vem o escândalo. Então preste bem atenção, nós temos esses dois críticos velho. Nós temos o crítico bom, não é assim? Só que aí é o seguinte, aqui eu coloco aí, você vai analisar o crítico corrosivo, que é o crítico potassa.
Como é o crítico potassa, pastor Zéu? Cáustico. É aquele crítico que, na verdade, ele já critica para matar. É aquele crítico que já critica para derrotar. Eu quero ver ele na desgraça. Eu quero ver ele na lama. Eu vou botar isso bem aqui, nós vamos botar na internet, nós vamos botar e nós vamos acabar com ele. Esse é o crítico potassa. Olha aí, bota para cá. Ei, crítico potassa. Eu vou só te dar um recadinho aqui. Com a mesma medida que tu medes, tu serás medido. Quem faz uma cova, nela cairá. Pronto. Então preste bem atenção. Vamos fugir daqueles que são, que têm um espírito de crítica. E vamos fugir do crítico potassa, que é aquele crítico que quer matar os outros, causa corrosão. Vocês sabem como é a potassa, né? Pegou, bota a potassa para tu ver. Bota ela sem luva. É a soda cáustica. Olha, ele conhece, é só assim. É assim. É a potassa, é o crente velho potassa. Cáustico. Não é assim? Pronto, você vai andando aí tem caminhão que diz assim, inflamável aqui, não é assim? Não encoste, corrosivo. Não é assim? Pois tem crente desse jeito aí, que ele é doente. É ácido, isso, ele é ácido. Pastor Ziel, eu vou mostrar para tu. Tu já falou em ácido? Vamos lá para Isaías. Ele mexeu com ácido 5. Vê se é o verso 19 e 20. É porque isso. Vê se é. Não, é o 20, vê como é de 20. É aqui, deixa eu ver. Aqui é por aqui assim, tal. Julgai peça entre mim. Só um minuto. É aqui por aqui. Eu esperei que desse uvas boas. É aqui. Lê do versículo 2 para ver. Vai lá. E cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Isso. E edificou no meio dela uma torre. Isso. E também construiu nela um lagar. Ué? E esperava que desse uvas boas. Para aí. Esperasse que desse o quê? Uvas boas. Que tipo de uva deu? Uvas bravas. É ácida. Pronto. O Senhor fez todo o investimento em Israel, colocou tudo de bom e esperou que desse o quê? Uvas boas. E deu o quê? Uvas bravas. Pronto, na hora que bota, aí acaba com o estômago. É ácido. Olha aqui, esse é o mal dos críticos doentes. Ok? Aí você vem ao versículo que segue. Vamos lá. Bem direitinho. Corre aí. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Isso. Hipócrita. Ei. Quando Jesus está falando isso aí, ele está julgando? Com base. Ele chamou o quê? Esses homens de quê? Hipócrita. Então ele está condenando o julgamento correto? Não. Ele está condenando a avaliação? Não. Ele está condenando o julgamento com juízo perfeito? Não. Ele está dizendo hipócritas, porque ele via os frutos desses escribas e dos... Prossegue aí na leitura. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pode ir. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Peraí, não deu o quê? Não deis aos cães as Quem são os coisas cães? santas. Quem são os cães? O que é o cão? Vamos lá, o que é o cão? A gente só pensa que é o diabo. Cão é gente maléfica. Cão é gente ruim. Cão são os falsos obreiros. E eu vou mostrar na Bíblia, Colossenses. Veja aí. Não, é Filipenses 3. Vê se é rapidinho. Rapidinho. Correndo aqui. 3. Primeiro, vai. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. É o 3 primeiro? 3 primeiro. Então é Colossenses primeiro. Colossenses 3 É. primeiro. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, 3 primeiro de Colossenses. Deixa eu ver aqui. É rapidinho aqui. Não, aqui é ligeirinho. É porque a gente... aqui tu tá em Filipenses, né? Filipenses, deixa eu ver aqui. Efésios. Filipenses mesmo. Mas deixa eu ver aqui, rapaz. É porque a gente vai... É o verso 2, rapaz.
É Filipenses 3:2. Olha aí como é que diz, Paulo falando, vai. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. E o que mais? Guardai-vos dos maus obreiros. Pronto, aí ele não está falando quinários, que era um cachorrinho de madame. Cães aqui era animal imundo, que come carniça, que come tudo. Olha Jesus fazendo o julgamento. Preste bem atenção. Jesus, ele prossegue aqui, olha aqui, ó. Distinção entre o falso e o verdadeiro. Olha, meu irmão, Jesus, irmão, ele está mostrando que nós temos bom senso, ele está mostrando que nós temos juízo, ele está mostrando que nós temos como fazer a distinção entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é bom e aquilo que é... Ele diz assim, olha, não fique dando aos cães o que não é para dar. Coisas santas. As coisas santas. E nem jogue aos porcos as vossas pérolas. As pérolas. Ele estava chamando os fariseus, os escribas, os falsos, de quê? Cães, que eram imundos, e o que mais? Porcos, que eram o quê? E quando ele fala de pérolas, ele estava falando da verdade do evangelho. Ou seja, ele estava dizendo, façam distinção. Aqueles que não querem saber do evangelho, como Jesus pregava, os fariseus queriam saber do que Jesus pregava, eles queriam saber do que Jesus ensinava, eles queriam saber da verdade de Jesus, diziam que ele era endemoniado, que tinha um diabo, que tinha Beelzebu, que tinha um cão, que tinha tudo. Jesus está mostrando que nós temos que fazer distinção entre o falso e o... Esse é o julgamento com base. Esse é o julgamento com base. Agora preste bem atenção. O cristão, ele tem a palavra, ele tem o ensinamento de Cristo, ele tem a orientação, ele sabe que não pode jogar o evangelho ao desprezo. Ele tem que saber quem é verdadeiro e ele tem que saber quem é falso. Agora, como é que a gente busca essa distinção? Como é que eu faço, pastor Zéu, para que eu não julgue as pessoas sem base? Prossegue. Vamos lá, prossegue aí. E dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Como é que Jesus está falando de porco? Como é que Jesus está falando de cão? Como é que Jesus está falando de julgamento? Como é que Jesus está falando de trave? Como é que Jesus está falando de sujeira? Como é que Jesus está dizendo para não julgar? E por que ele bota o versículo 7 no meio dessa situação toda? Parece que abruptamente, ele muda de assunto, ele foge da lógica dele, e ele bota no meio disso tudo o quê? Ele fala da essência de Deus, né? Do verso 7. Ele do bota verso o quê? 7. Ó, o verso 7. Como é que diz o verso 7? Pedi e dar-se-vos-á. E o que mais? Buscai e encontrareis. E o que mais? Batei e abrir-se-vos-á. Ele está falando do que aí? De fonte, né? De buscar alguma coisa lá. Ele está falando da oração. Da oração. E observem bem, a gente só usa esse versículo, sabe para quê? Nós podemos saber que nosso pedido sobre coisas tem que ser levado aos céus, sim ou não? Nosso pedido sobre necessidade tem que ser apresentado a Deus, sim ou não? Mas aqui Jesus não está falando disso. Jesus está mostrando que para você não julgar sem base, para você não andar como os críticos doentes, para você saber a distinção entre o falso e verdadeiro, qual é o melhor caminho? Ter discernimento. E esse discernimento vem com o quê, irmão César? Uma vida de oração. Pela palavra e o que mais? Pelo Espírito de Deus que vem a nós através do quê? Da hora. A gente só ora, pega esse versículo e diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, bata na porta, irmão, grita. Não é para isso aqui que ele está falando aqui. Ele está dizendo que se você quer saber quem é cão, saber quem é porco, saber quem é crítico doente, qual é o melhor caminho? Rapaz, é linda a Bíblia. Senhor, me dá discernimento. Ei, olha para cá, bota bem aqui. Tu quer saber quem é o falso? Tu quer saber quem é o cão? Tu quer saber quem é o diabo que está ao redor de ti? Tu quer saber quem são os críticos que estão tentando te acabar? Não vá para a internet, não vá na casa dele, não vá em lugar nenhum. Dobre os teus joelhos e diga, Senhor, me dá discernimento para que eu saiba. Para que eu veja, Senhor, quem é e quem não é. O Senhor dá ou não dá? Por quê? Aí é que vem o mais interessante. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e me encontrareis. Aí o que é que segue? Porque aquele que pede, recebe. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E o que bate, se abre. O que mais? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Olha aí, vai.
E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Isso. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ele aí está garantindo a resposta da oração. Ainda que nós sejamos maus, um pai seja mau, mas ele não vai enganar um filho. Quando pedir um pão, ele não vai dar uma. Quando ele pedir um peixe, ele não vai dar uma. E agora imagine o Deus que é bom. Imagine você que está orando com a sinceridade. E eu vou dar um exemplo aqui, como Deus acaba com os críticos doentes. Daniel capítulo 6. Ei, olha para cá! Homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva do Senhor, tu que estás sendo aí criticado, acabado, humilhado, eu vou te dar um recado aqui de Deus. Não se importe com os críticos. Trabalhe, ore, se consagre, jejue, entre no teu quarto e busca a Deus. A Bíblia diz que quando Daniel, capítulo 6, soube que a escritura estava assinada, os invejosos, os críticos, querendo derrubar ele, querendo inventar história contra ele, maldade contra ele. A Bíblia diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, foi o que ele fez? Ele foi orar. E ele continuou a vida dele normal, orando. E aí quando o rei chegou pela manhã, Daniel, dá-te o caso de que o Deus que tu serve, continuamente, ele tenha te livrado, aleluia. Ele tenha te livrado da cova, da boca dos leões. E ele disse, viva o rei! Não foi achado falta em mim, e nem para contigo. E o meu Deus, ele enviou o seu anjo. Pronto. Aí o rei mandou pegar os invejosos, os críticos de Daniel, e jogou aonde? Antes que chegasse no chão, viraram só lama. Porque é assim que acaba crítico sem Deus. Todos, não é assim? Então, o que você pode perceber aqui? Você tem que entender que Jesus diz, batei, pedi, buscai. Ele está dizendo, peça inteligência, peça discernimento, peça sabedoria por onde? Pela oração. A gente pensa que é coisas que ele está falando aqui, mas não é coisa. Vamos lá para Lucas 11, só para vocês terem uma ideia. 11, verso 13. Vamos lá. 11, verso 13. 11, 13. Isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Ei, ele está falando aí que vai dar é carro? Não. Ele está falando aí que vai dar é mulher? Não. Ele está falando aí que vai dar é roupa? Não. Ele está falando aí que vai dar é dinheiro? Não. Ele está falando aí que vai dar é fama? Não. Ele está falando aí que vai dar é poder? Não. Ele está falando que vai dar o quê? Espírito Santo. E aí ele falou aqui agorinha que quem tem o Espírito Santo tem Discernimento. Então pronto, se tu queres vencer o crítico sem base, a crítica sem base, se tu queres atentar para aquele que anda querendo tirar um cisquinho que tem na tua vida, enquanto tu tem uma trave, tu não vai vencer, olha para cá, bota bem aqui, tu não vai vencer crítico respondendo ele na internet, tu não vai vencer crítico que tem um espírito de crítica diabólico, um instrumento de Satanás, tu não vais vencer ele respondendo em WhatsApp, tu não vais vencer ele com argumentinho de versículo bíblico, tu vence ele é com a oração, porque ela te dá o quê? Discernimento. Eita, te dá discernimento, a oração te leva, e aí o que acontece? Eu coloco, todos nós temos uma fonte do bem em nossa, e quem é essa fonte do bem? É o Espírito? É o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ele vai julgando corretamente. Então, primeiro ponto, não devemos julgar os outros. Jesus está condenando o julgamento correto? Não. Ele está condenando o julgamento com base? Ele está falando daquele julgamento impreciso, sem base, sem análise, que a pessoa sai julgando só conforme as aparências. Olha aqui, aprendendo a se relacionar com os outros. Preste bem atenção, eu não posso chegar na igreja e condenar todo mundo, porque por mais santo que eu seja, eu sou o quê? Eu sou humano, e como humano eu tenho falhas ou não tenho? Eu posso ser cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, eu posso pular, eu posso gritar, mas eu sou o quê? Homem. Sabe por que eu tenho que te julgar e tu me julgar também? É porque não é só Deus que está em mim, é Deus e o aspecto humano. Tem irmão que diz assim, pastor, você não pode me julgar, eu não posso julgar, é Deus que é perfeito, é absoluto, é santo, mas tu que é humano, eu não sei se o que está vindo da tua boca é de Deus ou é do diabo. A moça em Atos 16, ela dizia para Paulo e Silas, esses homens são santos homens de... Se fosse eu ia dizer, eita, instrumento de Deus.
Aí o Paulo diz, sai daí, cão. Deus deu o que para ele, Léo? Deu discernimento. Aí tem irmão que diz, eu não aceito ninguém me avaliar, ninguém me julgar. Tu não é Deus. Tu tem que me avaliar, eu tenho que te avaliar. Nós temos que nos avaliar, porque nós somos o quê? Humano. E aí pronto, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, ela tinha poder, ela tinha língua, mas qual era a igreja mais problemática? Era a igreja de Corinto. Está aí, tu lê lá. O que Jesus espera do crente na terra? Pastor Ziel, será que Jesus espera de tu perfeição? Uma perfeição absoluta? Jesus espera de ti uma vida sem defeito nenhum. Olha aí, bota aí para ele falar. Ele espera evolução, crescimento. Ele espera crescer e Jesus não espera de mim perfeição, porque ele sabe que eu sou o quê? Eu sou um crente como? Humano. E se eu sou um crente humano, eu tenho o quê? Eu tenho defeitos. E eu tenho o quê? É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que suportar uns aos outros está lá em Efésios 4, 2, 3. Porque na igreja é crente salvo, mas é o quê? Tem muita gente dizendo, os evangélicos não prestam, a igreja é cheia de defeito. Evangélico presta, mas é porque tem evangélico que é humano e tem falha, e tem defeito. Só que tem evangélico que não para no defeito, ele erra, ele falha, mas ele quer consertar e ele quer se levantar do pó e Jesus dá vitória. Eita, coisa boa, não é assim? Agora não fique assim. Tem irmão que diz assim, olha, o que eu vou dizer aqui é de Deus e ninguém me julgue. Não. Tu pode dizer, mas nós temos que te julgar, porque eu não sei se é de Deus. E está lá, lê bem aí rapidinho, lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. Tem irmão que fica com isso. Quando ele acha que eu já vou dizendo. Então, o que Jesus espera do crente, pastor Ziel? Me diz, pastor Ziel. Eita, meus irmãos. 5, 21. Vai. Examinai tudo. Examinar o quê? Tudo. Hein? Tudo. Tu não está lendo errado, não. Não. Examinar o quê? Examinai tudo. E o que mais? Retende o bem. Pronto, examine tudo. Se você examinou o irmão, você vê que aquilo que ele está dizendo é a verdade, tem fundamento, você vai reter aquilo que é bom. Aquilo que ele não presta, joga fora. Mas a igreja é uma igreja de santos que come feijão. Olha para cá, a igreja é de santo que come feijão, que veste calça jeans, a mulher veste saia jeans. A igreja é santo que anda de carro. A igreja é santa de crente que morre. A igreja é santa de crente que adoece. A igreja é santa de crente falhos. A igreja, irmão, a igreja como corpo de Cristo, ela é perfeita. Individualmente todos nós temos defeitos. É isso que eu quero dizer para você. Pastor Aziel, você está dizendo... Lê Atos 15, 2. Eu vou mostrar aqui dois grandes homens de Deus, santos, homens santos de Deus, dois grandes presidentes. Tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda... Para aí! Meu Deus do céu. Tu não está lendo errado? Não, é Paulo e Barnabé. O que esses dois homens de Deus tiveram? Não pequena discussão. Meu Deus, para que deixaram isso aí? Eu mesmo tinha apagado isso, porque são dois grandes líderes. Dois grandes líderes. Paulo e quem? E Barnabé. Lê. Tiveram o quê? Uma não pequena discussão e contenda contra eles. Não pequena discussão. Não pequena discussão, né? Vai. E contenda. Vai. Contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Essa primeira palavra aí, ó, que está aí no texto original, eu até coloquei ela bem aqui. Estáseos. Estáseos. Olha aí, ó. Como é que diz? Estáseos. Essa palavra aí, estáseos, ou estásis, sabe o que quer dizer, meu irmão? Observe aí. Essa palavra, ela quer dizer discussão. Essa palavra, ela quer dizer briga. Eita! Os dois fizeram o quê? Hein? Brigaram. Os dois? Dois santos. Dois santos. Né? Está aí, ó. Discórdia, né? Estásis, né? E a outra aí, ó. Cisétesis. Está aí, ó. No texto original. Zetécios. Esses zetécios aí no grego, sabe o que quer dizer aí? Questionamento. Questionamento mútuo, discussão, disputa.
Os dois tiveram um pega. Pá, 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 pá. E a Bíblia diz que não foi? Dois homens de quem? De Deus. Tiveram discussão. Pronto. Mas aí um saiu para um lado, outro para o outro. Depois ficaram intrigados? Não. Você quer ver mais? Vamos lá. Filipenses 4:3, rapidinho. Eu vou finalizar aqui. Com isso aqui. Vamos lá. 4:3. Isso. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, Sim. que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Que mulher? Evódia e Sintique. E com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Por quê? Que elas estavam brigando. Leia o verso 2. O verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E aí? As duas estavam brigando. Eu li um teólogo que disse que é porque as duas elas eram tão cooperadoras que ajudava tanto Paulo e uma ficava. Eu ajudo Paulo mais do que tu. E a outra, quem ajuda sou eu. Tu não diz. Aí pronto. Aí a briga das duas era pelo trabalho. Era pelo zelo. Aí Paulo diz, eu rogo a vocês que ajudem elas. Tiveram discussão? Crente pode ter discussão? Pode ter um probleminha entre nós? Pode ou não pode? Porque nós somos o quê? Mesmo que tenhamos o fruto do Espírito, nós somos o quê? Humano. Agora olha para cá. Eu não estou falando de pecado. Pecado é outra coisa. Pecado é outra coisa. Eu estou falando de falhas. Não é? Uma pequena discussão. Às vezes ele aqui chega, diz uma coisa, eu me altero. Rapaz, tu te ajeita, rapaz. Tu não presta, não. Mas depois eu vou lá, rapaz, naquela hora eu me alterei contigo. Não é assim? Isso é apenas falhas nossa. Agora pecado não, adultério, roubo, ladruagem, ser vergonhice, falar mal, aí é pecado, ok? Agora falha, todo crente santo tem. Está na Bíblia, irmão, eu estou colocando aqui, pronto. Aqui, ninguém deve ser julgado. Será? Paulo fez julgamento? Jesus fez julgamento? No próprio texto aí está julgamento? Jesus está condenando o julgamento hipócrita, o julgamento sem base. Julgamento definido por Jesus, olha aqui, ó. Não baseado em informações. Eu ouvi dizer, fulano me disse. Não vá nessa não, cadê as provas, não é assim? Por me dar aqui. Olha, pastor, é porque a irmã fulana de tal, ela disse isso do senhor. Ela disse, me dê as provas. O julgamento tem que ser com não informações. Outra, tem pessoas que têm que entender que o julgamento não pode ser sem. Observem bem, quando você for julgar uma pessoa, você que tem um espírito que está orando, você chega, pastor Luiz, eu estou sendo informado que tem isso e isso sobre a sua vida, mas eu estou aqui lhe contando, porque eu sei que você pode mudar, você é um homem de Deus, você é uma pessoa, o meu julgamento não pode ser na raiva, na ira, tem que ser baseado na lei do amor, tem que ser baseado na lei da recuperação. Eita, rapaz, lá vai. O crítico que não devemos ser. Qual é o crítico que nós não devemos ser? Crítico velho falso. E o que mais? O maldoso é que ele é o seguinte, eu estou com um negocinho aí contra ele. Eu vou botar na internet, eu vou detonar. Olha o crítico do diabo, eu vou botar no ventilador. Olha, você me segura. Eu tenho uma bomba. Você é crítico, velho, você é vergonha, cheio da maldade. Porque o homem de Deus, quando ele é crítico, a crítica dele não é para condenar, não é para matar, não é para destruir, não é para acabar com o nome de ninguém. A crítica de um santo é para ver ele restaurado. É para ver ele corrigido. Jesus olhou para a mulher e disse, ninguém te condenou. Mas os outros que foram lá, fizeram o que com ela? Era para matar, é acabar. A tua crítica não pode ser para matar ninguém, não pode ser para acabar. A tua crítica, tu tens um senso, um bom senso, tu tens siso. Deus te deu luz, ajude quem está ferido. O que tu quer? Eu vou botar no ventilador. Bota! Mas a desgraça vai ser maior para ti. Eu vou botar uma bomba, bota que ela vai explodir na tua cabeça. Eu tenho que julgar, mas eu tenho que julgar com amor e com miséria, porque do jeito que eu estou medindo os outros, do jeito que eu estou julgando os outros, e se eu julgar sem misericórdia, quando eu vou ser julgado? E se eu julgar sem compaixão? Quando forem me julgar, ninguém vai ter compaixão.
Tem pessoas que são tão críticas, ruins, miseráveis, maldosas, que amanhã o mal pega ela, aí ela diz, por que fizeram isso comigo? Não é assim? Eita, rapaz. Tem aqui as referências, eu não vou ler. Não colocar uma venda nos... Quer dizer que agora, quando Jesus diz, não julgueis, eu tenho que botar... Fingir que não está vendo nada. Se ele quer as coisas com moralidade, com sinceridade. Agora, eu tenho que buscar um julgamento correto. Tudo que eu digo aqui, olha para cá. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu desejo aqui, é porque o meu anelo é ver uma igreja santa, pura, uma liderança verdadeira, homens de Deus comprometidos. E nós não podemos encobrir o mal. Nós não podemos encobrir o pecado. Não. Devemos olhar para nós. Antes de tu meter taca no crítico, olha se tu não tem uma trave ou se tu só tem um ciscozinho. Mas nós todinho tem um ciscozinho. Vou lá dizer para você, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tu está bem me ouvindo? Tu sabe que tu tem um cisco. Tu sabe que tu tem um ciscozinho. E tu também sabe que tu tem uma trave. Tem irmão aí que tem trave e tem irmão que tem o quê? Nenhum de nós somos perfeitos. Eu botei aqui o caso agora de Abraão, de Paulo e Barnabé. Eram homens de Deus? Tinham defeitos ou não tinha? Então pronto, observem bem, aqui eu falei da consciência e o senso crítico. Deus te deu consciência ou não? Deus nos deu senso crítico ou não? E Ele nos deu isso para quê? Avaliar as coisas, saber o que é verdade e o que é, saber o que é bem e o que é. Não é para aceitar tudo não, irmão. Tem irmão que diz, não toque no ungido do Senhor, não toque nele. Não, você não pode andar falando mal do ungido, você não pode estar para a internet. Agora, se o ungido está roubando, vai lá onde ele. É ungido, tu não estás procedendo como homem. Olha, eu estou sabendo, meu pastor, e eu lhe amo em Cristo, meu santo. Mas, pastor, olha, aqui o caixa da igreja, a irmã disse que o senhor está tirando dinheiro direto. Pastor, viro você entrando no motel, não é assim? Aí pronto, aí é desse jeito. Não é botar a internet. Vai, se ele não aceitar, chame o conselho da igreja, chame o presidente da igreja. Você está fazendo um julgamento correto, não é esculhambando ninguém, mas a verdade ela tem que ser dita, porque Deus te deu sabedoria, consciência e senso crítico para saber separar o bem e o pronto, em busca da verdade. Outra coisa, todo julgamento nosso para com o irmão tem que ser qual é o propósito? A busca da verdade. Eu não posso julgar o irmão para ver ele derrotado, eu não posso julgar a irmã para ver ela na lama, eu tenho que julgar buscando o julgamento em busca da verdade. Vamos saber se é verdade ou se é mentira, ok? Cuidado com um juízo exagerado. Olha, uma tendência maléfica, eu procuro falhas. Tem irmão que anda procurando falha nos outros. Olha o julgamento exagerado. Davi chegou, Natan disse, teve um rico que veio aqui, pegou a ovelhinha do pobre, comeu ela. Não foi assim? O que tu diz, majestade? Ele disse, eu mando matar agora. Ele disse, é tu, cabra velho ruim. Deus te deu tudo e tu não prestou para nada. Olha aqui, cuidado com isso. Às vezes tu quer corrigir os outros e tu é mais errado do que todo mundo na terra. Davi quis assumir logo a potência para matar. Mas aí o Natan disse, é tu esse homem. Leia 2 Samuel 12, 1-7. A inconsistência do que possui espírito de crítica. E aqueles que têm um espírito crítico é diferente. O crítico, ele quer a verdade. O crítico, ele quer separar o bem e o... Agora, o espírito de crítica é só para falar mal, é só para andar criticando, é só para botar defeito na igreja. Eita, bicho ruim. É ruim. É assim. Desse jeito, vai lá. Julgamento firmado na bondade e na verdade. É bom tu sempre julgar na verdade, na bondade. Porque quando tu fores lá, tu vai olhar para a pessoa e vai dizer, olha, eu estou aqui, mas eu te amo. Olha, eu sinto o amor de Deus, mas eu quero é que a verdade. Se você tem a verdade, fale. Se não, pronto. E o terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitados? Vamos lá, para nós encerrar. Jamais julgar pelas aparências, jamais julgar por informações imprecisas, analisar os fatos. Começa subjetivamente, eu acho que essa irmã, eu acho que esse irmão, tu acha nada, bicho, é ruim. Deixa de estar julgando os outros assim, entendeu? Você não pode só olhar para uma pessoa e julgar. Tem que analisar, não é só informação. E o que mais? É bom fazer cirurgia nos outros, querer tirar o cisco do irmão, mas tu tá com um problema nos olhos. Não pode nem operar, porque tu tá ruim, né? Assim, tu tem uma trave, rapaz. Tem uma trave, zona, uma viga. É uma pilastra. Eita, e pronto. Meus irmãos, aí você... E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? A severidade de Deus, Deus não é severo. Na sua essência, teologicamente, ele é bondoso.
O que faz Deus ser severo é a tua rejeição do Calvário, é a tua rejeição de Jesus e da palavra. A Bíblia diz que ele é bondoso. Bondoso é que ele nos dá salvação, ele nos dá a vida eterna. Está lá em Mateus 5,48. Ele faz o sol nascer sobre os bons, mas você não quer Deus, rejeita a sua lei, rejeita a base do seu trono, que é a justiça e a retidão. Aí o que vem para a tua vida? Severidade. Que Deus te abençoe, medite nisso. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar com o professor César e o pastor Luiz em pé traz bênçãos apostólicas. Bendito Senhor, te louvamos, agradecido por mais uma ministração da tua santa palavra. Pai, abençoe cada um que participou desse culto nesta noite. Muito obrigado, por Senhor usou teu filho, teu servo, professor e pastor Aziel. Continua usando, guardando de todo mal e ser conosco para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja e todos digam amém.